Mas eu quero começar com o versículo 24 de João, capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém, queridos? Essa é a vontade de Jesus, são palavras de Jesus. A vontade dele para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa. O projeto de Deus para você, para mim, é alegria plena, é alegria completa. Mas qual é o caminho? Existe um caminho, não é só desejar. Eu desejo ter essa alegria completa. Jesus quer me dar essa alegria completa, mas entre esse desejo e o querer de Deus, o que eu tenho que fazer? O que você precisa fazer? Eu quero pedir que você volte comigo só um pouquinho. Capítulo 14 de João, o título na minha Bíblia diz que Jesus está confortando os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí o versículo 5, presta atenção nisso. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí olha só o versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, vê a meu Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Presta atenção nisso. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, queridos? Olha o caminho que Jesus está nos dando aqui para a alegria completa. Lembre-se, é bom sempre a gente falar sobre isso. A Bíblia não foi escrita capítulos, versículos, não. Esse texto aqui faz parte de uma mesma história. Começa aí, não começa o que nós vimos da alegria completa lá no capítulo 16. Tem todo esse contexto, é o mesmo sermão, a mesma história. Jesus está ali falando com os seus discípulos o que vai acontecer, o que ele quer, o que ele deseja para os seus filhos. E ele está dando o caminho para chegar nessa alegria completa. Nós começamos lá do final. A gente começa com a conclusão de Jesus. Olha, vocês até agora não me pediram nada, mas peçam, para que a alegria de vocês seja plena, seja completa. Agora, o segredo para essa alegria plena, nesse texto aqui do capítulo 14, esse texto nos mostra que o segredo da alegria completa é estar em Jesus, conhecer a Jesus, ter intimidade com Jesus. Você vê que Jesus enfatiza, né? O Pai está em mim e eu estou nele. Por isso que tudo acontece, porque nós somos um. Porque nós temos essa unidade. Na semana passada eu falei aqui sobre as pessoas que andam ao redor de Jesus, que se aproximam de Jesus, e que isso não é suficiente. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi sobre esse andar com Jesus e não conhecer Jesus. É muita gente que anda com Jesus, muita gente que até trabalha para Jesus ou com Jesus, mas ainda não conhece Jesus. Olha aqui os exemplos que nós acabamos de ler. Tomé e Filipe, dois
discípulos. Eles não eram da multidão. Eles não eram pessoas de fora do relacionamento de Jesus. Eles faziam parte de um círculo íntimo. Jesus escolheu 12 para andar com ele. E Tomé e Filipe faziam parte. Mas olha as palavras que eles disseram. As palavras que eles disseram mostravam e mostram e nos ensinam que eles andavam com Jesus, eles amavam Jesus, mas eles ainda não estavam de fato em Jesus. Eles ainda não tinham o conhecimento pleno. E Jesus está dizendo, você quer ter alegria plena? Você quer ter felicidade completa? Você precisa estar em mim. No capítulo 15, que nós não lemos ainda, mas eu vou ler só 2 textos com os irmãos. Olha o que diz o capítulo 15, porque segue aqui a mesma história. Versículo 10 e 11. Olha o que Jesus está dizendo aqui, porque ele vai se repetindo durante esse sermão. Olha o que ele diz. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Eu tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a vossa alegria seja completa. Aí lá no capítulo 16 ele diz de novo, essa é a vontade de Deus, você precisa colocar na sua mente, Deus quer que eu tenha alegria plena, mas há um caminho. Andar mais junto do que Filipe e Tomé andavam é quase impossível, porque estava ali, dormia na mesma casa, fazia as mesmas viagens, ouvia Jesus constantemente, mas não tinha ainda entendido o que era estar em Jesus. Por isso que Jesus vem com esse sermão. Esse sermão aqui é algo mais íntimo. Começa dizendo, né, que Jesus está confortando os seus discípulos. Então, provavelmente, essa conversa aqui foi íntima. Nós temos o privilégio de ter acesso a essa conversa que provavelmente foi uma reunião ministerial, um sermão desses que às vezes o pastor só faz para os líderes, para os obreiros, e a gente está tendo essa oportunidade aqui de saber o que aconteceu naquela reunião. Por isso que eles falavam, por isso que Tomé falou, por isso que Filipe falou, não era um sermão para a multidão, era um sermão para os seus discípulos. E aí Jesus disse, como é que vocês estão comigo e vocês ainda não entenderam? Vocês estão andando comigo, vendo tudo, mas ainda não entenderam que há um caminho para essa alegria plena. É ter tanta intimidade com Jesus, a ponto de compreender, de obedecer, de seguir cada passo na direção do Senhor. É importante a gente dizer que ter intimidade com Deus e estar em Jesus e ter essa comunhão plena com Deus não significa que você vai saber de tudo. Não é uma bola de cristal, pelo contrário. Até porque Deus não nos revela tudo, porque a Bíblia diz que existem coisas que são encobertas e que pertencem ao Senhor. Mas existem as coisas reveladas que Ele nos dá. Então o Senhor fala conosco, Ele nos revela muitas coisas, mas em muitos momentos Ele não vai dizer, Ele não vai falar. Mas quando você tem intimidade com o Senhor, você vai andando ali, passo a passo, na direção da voz do Senhor. Ele vai te guiando e você vai caminhando. Ele vai falando com você e você vai obedecendo, mesmo que você não veja o final. É como aquele texto que a gente cita tanto, até as crianças citam esse texto, né? Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Às vezes a gente tem os dois, né? A gente tem a lâmpada, que é algo próximo. A lâmpada está falando de algo próximo, que ilumina aqui os pés. Então, eu vejo onde eu estou dando os passos, que eu estou aqui com essa lâmpada próxima, vai iluminando para eu não cair em nenhum buraco. Mas a luz do caminho é o farol do carro, né? Que você abre ali aquela luz maior e você consegue enxergar uma certa distância. Muitas vezes, Deus só vai permitir a lâmpada dos pés. Você vai andando um passo de cada vez, ouvindo a voz do Senhor, e muitas vezes você não está vendo o final. Mas se você confiar no Senhor, se você confiar na voz do Espírito Santo, você vai chegar do outro lado vitorioso. Porque quem está te conduzindo conhece o caminho. Quem está te guiando conhece o teu propósito, conhece mais do que você. Porque o fato é que nós não conhecemos o nosso propósito no todo. Deus, ele vai ao longo da nossa vida revelando aos poucos o que Ele tem para nós, o que Ele vai fazer. Ele não chega para a gente e fala tudo de uma vez.
Ele vai revelando passo a passo essa luz, essa lâmpada dos pés. E o que Jesus está dizendo é isso: olha, você está andando comigo, mas você ainda não entendeu. Você ainda não está entendendo que o Pai está em mim. E eu só faço o que eu faço porque eu tenho essa intimidade. E Jesus está dizendo: eu quero que vocês tenham comigo essa intimidade que eu tenho com o meu Pai. Esse é o caminho dessa alegria plena. Tomé e Filipe andavam com Jesus, mas eles não conheciam ainda da forma que era para conhecer. Eles não estavam em Jesus ainda. Não é só trabalhar para Jesus, falar de Jesus, amar Jesus, estar perto de Jesus. É para a gente ir mais além, estar nele, ser um com ele. Estar com ele não só quando a gente precisa, mas é o tempo todo. Porque tem gente que parece que só lembra de Jesus ou quando está na igreja, ou quando está em um determinado lugar ou situação. Não, estar em Jesus é estar nele em todo o tempo. Mesmo que você esteja na sua casa fazendo os seus afazeres do dia, suas coisas do dia, Jesus está ali com você. E tudo que você faz pensando nisso. Porque Ele está ali com você. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade. Você não vai falar coisas desagradáveis, você não vai ofender ninguém, porque Jesus está em você. E Ele em você faz essa diferença entre aqueles que não servem a Deus. Então Jesus está conosco, não é só aqui, é em todo o tempo, Ele está em nós. Por isso que essa é a diferença de ser igreja e de estar na igreja. Eu posso estar na igreja, fazer parte de uma igreja, mas ser igreja é diferente, porque eu sou igreja em qualquer lugar. Quando fecharam tudo e a gente não pôde vir para a igreja verdadeira não parou. Agora, aqueles que apenas eram frequentadores, esses ficam pelo caminho, não tem jeito. Em todo lugar é assim, fica mesmo. Porque não é igreja. Agora, quem é igreja permanece. Quem é igreja pode vir o que vier, permanece de pé. E Jesus está falando isso. Então, o segredo dessa alegria plena é estar em Jesus, é estar nele. E aí, nesses versículos que nós lemos aqui, eu recomendo que você, ou hoje à noite, ou amanhã pela manhã, no seu devocional, tire um tempo e leia esses 3 capítulos, o 14, o 15 e o 16. São pequenos e são tão profundos e são tão importantes. Leia e medite no que Jesus está falando. Ele está dando um caminho, Ele está dando uma receita para chegar nessa alegria. E aí Ele diz, resumindo, Ele diz: primeiro, obedecer os mandamentos. Esse é o primeiro passo. Segundo, ter aliança com Ele. Não é só ficar com Jesus de vez em quando, sentir a presença de Jesus de vez em quando. Existem pessoas que sentem a presença de Jesus, sentem a presença de Deus. Quando vem na igreja, às vezes chora, sente a presença de Deus, mas aquilo ali fica. Quando ele sai da igreja, fica na igreja. Parece que Deus fica na igreja e ele vai, é como a oração de ontem, né, do rapaz: Deus fica com Deus, dorme com Deus, né? Deus fica com Deus, dorme com Deus, amém. Não adianta só sentir a presença de Jesus. Essa presença tem que estar conosco. A gente tem que sair daqui da igreja, mas a igreja não pode sair da gente. A gente tem que sair ali na porta e levar tudo que a gente está aprendendo e recebendo aqui na casa do Senhor. Esse é o propósito do templo. Esse é o propósito da igreja reunida. É buscar a Deus, se encher da presença de Deus para fazer a diferença justamente lá fora. Então, o primeiro passo é obedecer. Jesus está dizendo, olha, o caminho é obedecer os meus mandamentos. Se vocês me amam de fato, vocês vão guardar meus mandamentos, vocês vão obedecer. Segundo, ter aliança, ter compromisso. Falei sobre isso, né? De muitas pessoas que querem viver junto, morar junto, muitas vezes até constitui família, tem filho, mas não quer casar. Porque o casamento é uma aliança, é um compromisso. E essas pessoas, elas querem ter direito a tudo, mas não querem o compromisso. E para ter a alegria plena de Jesus, você obedece e você tem aliança com Deus. Segundo passo é essa aliança. É por isso que nós dizimamos e ofertamos. Dizimar e ofertar faz parte desta aliança. Você não dizima e oferta porque faz parte dessa coisa tradicional da igreja. Não. Dizimar e ofertar é prova de aliança. Só dizima e oferta quem tem aliança com Deus. É por isso que tem muito crente que não dizima e não oferta, porque ele só é frequentador, ele só é crente, ele crê em Jesus, ele ama Jesus, ele gosta de vir para a igreja, mas aliança não são todos. Só que sem essa aliança, você está em
pecado, e logo você não recebe tudo isso que Jesus ele quer te dar. E os dízimos e as ofertas não são uma aliança apenas financeira. Não é só com relação às suas finanças, mas é com relação a toda a sua vida. Quando Deus repreende o devorador, ele repreende de forma total, ampla. O texto de Malaquias dá uma explicação sobre tudo. É a bênção de Deus que vem sobre nós de uma forma total. Às vezes, não é do dinheiro que a gente está precisando. Muitas vezes, o dinheiro não vai resolver as coisas. Às vezes, ter bons relacionamentos, né? Como diz aí no mundo, é melhor ter amigo na praça do que dinheiro na caixa. Olha, esse ditado, ele é velho, mas ele é verdadeiro. Tem hora que o seu dinheiro não resolve, mas uma amizade resolve. Uma ligação resolve. Alguém que Deus coloca na sua vida resolve. Então, nem sempre vai ser de forma financeira. Nem sempre a recompensa do que você planta em dízimos e ofertas vai ser o dinheiro. Não, vai sim, mas nem sempre. Não vai ser só isso. Deus vai trazer bênçãos em todas as áreas da sua vida, porque quem tem aliança, o pastor até citou aqui, eu citei outros dias também sobre o Dr. Myles Munroe, o saudoso Dr. Myles Munroe, e ele disse numa das mensagens que quando você faz parte do reino de Deus e você acredita e coloca o reino de Deus em primeiro lugar, tudo é do Pai e o Pai vai dar tudo para o seu filho, vai cuidar de você, você não vai sentir falta de nada. Quando Jesus disse, olha, busque primeiro o reino e todas as coisas vão ser acrescentadas, ele está dizendo, calma que eu vou resolver tudo, eu vou trazer o que você precisa, eu vou abrir as portas. É isso que Deus quer e Ele vai fazer na vida daqueles que obedecem e daqueles que têm aliança. E o terceiro e último é dar frutos. No capítulo 15, Jesus diz, quando você está em mim, e eu estou em você, você dá fruto. Você faz a diferença. Não tem como Jesus estar em você e você em Jesus e a sua vida ser uma vida qualquer. Ser uma vida igual a das pessoas que não têm essa aliança. Aquele que está em Jesus, ele produz frutos. E aí vem outra questão, frutos em todas as áreas. Ele ganha almas, ele faz a diferença no trabalho, ele é uma luz no meio das trevas, ele produz para o reino de Deus, ele é frutífero em todas as áreas. Essa é a prova de que Jesus está em você e você está nele. Jesus quer que você peça. Ele disse, olha, peça e vocês vão receber. Ele quer, agora, você precisa se qualificar para receber. Peça, vocês vão receber. Alegria plena. Eu quero que você... O que está faltando? Jesus olha para os discípulos e diz, o que está faltando? Vocês até agora não me pediram o que está faltando. Peça e vocês vão receber, para que a alegria de vocês seja completa. Ele quer que você peça. Agora você precisa se qualificar. Como? Guardando os mandamentos do Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor, tendo aliança com Ele, dando frutos para o reino de Deus. Esse é o caminho. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, a vontade boa, perfeita e agradável. Então, nunca mais diga que você nasceu para sofrer, nunca mais diga que a sua vida, era melhor eu não ter nascido, eu não conheço ainda, o que é que Deus quer da minha vida, qual é o propósito de Deus na minha vida? O que Ele tem para você é alegria plena, é alegria total, é alegria completa. Porque ainda não aconteceu. Então, primeiro a gente tem que se analisar. Peraí, será que está faltando alguma coisa em mim? Vai buscar a Deus. Senhor, me revela, me mostra. Está faltando eu estar em Ti e a Tua palavra está em mim. Para que essa verdade da palavra se cumpra. E muitas vezes, sabe o que é que falta? Você esperar o tempo de Deus. Porque o tempo é o tempo do Senhor. Às vezes as coisas estão tão próximos de nós. E a gente não percebe por quê? Porque não é o tempo de Deus. No tempo de Deus, Ele nos revela todas as coisas. Agora, que a verdade da palavra é, Ele quer que você tenha alegria plena, alegria completa. Amém, queridos? Fique de pé no nome de Jesus e nós vamos orar ao Senhor.